Você já parou e viu seu cachorro parado, olhando fixamente para o nada, como se estivesse vendo algo que você não consegue enxergar? Pois saiba que ele está vendo, ou sentindo, algo real, e a última coisa da lista vai te deixar de boca aberta. Fique comigo e descubra agora. Quem convive com cães certamente já passou por isso. Você está tranquilo em casa, quando percebe que seu melhor amigo parou de repente, virou a cabeça e ficou olhando atentamente para um canto vazio, para o teto ou para a parede, como se houvesse ali uma pessoa, um animal ou algo extraordinário. Você chega perto, olha no mesmo lugar e não vê absolutamente nada. Será que ele está vendo fantasmas? ¿Será que está ficando louco? Será que tem algo errado com ele? Essas são perguntas que passam pela cabeça de milhares de tutores todos os dias. A verdade é que os cães não veem nada quando fazem isso. Eles simplesmente percebem o mundo de uma forma completamente diferente de nós. Os sentidos deles, visão, audição, olfato e até a percepção de mudanças sutis ao redor, são muito mais desenvolvidos e abrangentes do que os nossos. O que parece nada para os nossos olhos é um universo cheio de informações, sinais e detalhes que só eles conseguem captar. Neste conteúdo, vamos revelar 9 coisas que seu cão percebe quando fica olhando para o nada. Cada uma delas tem uma explicação, muitas vezes baseada em ciência, e vai te ajudar a entender muito melhor o que se passa na cabeça e nos sentidos do seu companheiro. Prepare-se, 8 delas já são surpreendentes, mas a nona e última é simplesmente inacreditável e vai mudar completamente a forma como você olha para o seu cão. O erro mais comum que muitos cometem é pensar que o cão está vendo coisas que não existem ou que tem algum problema de saúde, sem entender que na verdade ele está apenas usando os sentidos que a natureza lhe deu. O jeito certo de encarar é aprender sobre os sentidos dos cães, observar o contexto e o comportamento dele junto desses olhares, e confiar que aquilo que ele percebe é real, só que fora do alcance dos nossos sentidos humanos. E o resultado que você vai ter é muito mais conexão, compreensão e sintonia com seu cão, sabendo interpretar o que ele sente e por que age assim, sem medos ou suposições erradas. Vamos à primeira coisa: sons que nós não ouvimos. A audição dos cães é uma das suas maiores superpotências. Enquanto o ser humano consegue ouvir sons de até aproximadamente 20.000 Hz, os cães conseguem captar frequências que chegam a 65.000 Hz. Isso significa que eles escutam sons extremamente agudos, muito finos, que o nosso ouvido simplesmente não consegue registrar. Pode ser um chiado muito fraco de um fio elétrico, o zumbido de um aparelho eletrônico, o movimento de um inseto dentro da parede, ou até o som de gotas de água caindo muito longe. Quando ele fica parado olhando para um ponto, muitas vezes está apenas prestando atenção em um som que você não ouve de jeito nenhum. Ele olha na direção de onde o som vem, e para você parece que está olhando para o nada. A segunda coisa são os movimentos minúsculos que não percebemos. A visão dos cães também funciona de um jeito diferente. Eles enxergam cores com menos variedade do que nós, mas são muito melhores em detectar movimento, especialmente movimentos pequenos, rápidos ou distantes. Uma formiga andando na parede, uma poeira flutuando no ar, uma sombra se movendo bem devagar, ou até uma mudança sutil na luz que entra pela janela, tudo isso chama a atenção dele de um modo que dificilmente chamaria a sua. Ele fixa o olhar porque viu algo se mexer, e você, com a visão voltada para detalhes e cores, não nota nenhum movimento. Por isso parece que ele está olhando para o nada, quando na verdade está de olho em um detalhe minúsculo que passou despercebido por você. A terceira coisa são os cheiros que contam histórias inteiras. O olfato do cão é, sem dúvida, o sentido mais impressionante deles. Estima-se que o olfato canino seja entre 10.000 e 100.000 vezes mais potente que o nosso. Cada cheiro é como uma imagem ou uma notícia para ele. Quando ele fica parado e olha para um ponto, pode estar vendo pelo cheiro, alguém que passou ali há horas, um animal que entrou na sua calçada, comida que caiu atrás do móvel, ou até mudanças no ar que indicam chuva ou vento chegando. O cheiro fica suspenso no ar ou impregnado nas superfícies, e ele o segue com o olhar como se estivesse vendo uma pessoa passar. Ele está lendo uma história que o nariz dele escreveu, e que os nossos narizes jamais conseguiriam contar. A quarta coisa que ele percebe são alterações na energia ou nos campos elétricos ao redor. Pode parecer coisa de outro mundo, mas há estudos que mostram que os cães são sensíveis a campos magnéticos e elétricos do ambiente. Eles percebem variações sutis na eletricidade do ar, como antes de tempestades, ou pequenas cargas de equipamentos, fios e até das próprias paredes. Quando ele fica olhando fixo, pode estar sentindo uma alteração na energia daquele lugar, algo invisível e imperceptível para nós, mas que gera uma sensação clara nele. É como se ele sentisse uma vibração no ar, e ficasse ali atento, tentando entender o que está acontecendo. A quinta coisa são as mudanças na luz, sombras e reflexos. Os cães têm maior sensibilidade à luz fraca e a reflexos do que nós. Um reflexo minúsculo de uma lâmpada distante, um raio de luz que se desloca devagar, uma sombra projetada por uma folha lá fora ou por um móvel que acabou de ser tocado, tudo isso se destaca muito mais para os olhos deles.
Muitas vezes, aquele olhar para o nada é apenas ele acompanhando um reflexo ou uma sombra que desapareceu antes que você conseguisse notar. Para você, ficou vazio; para ele, havia luz e movimento o tempo todo. A sexta coisa são insetos, aranhas e bichinhos bem pequenos. Quantas vezes você olhou para uma parede e não viu nada, enquanto seu cão ficava hipnotizado olhando naquele mesmo lugar? Provavelmente havia ali um inseto minúsculo, uma aranha bem pequena, ou até um bichinho que anda entre as frestas e que é quase invisível para olhos humanos. Os cães, com a visão voltada para movimento e a audição aguçada, percebem esses seres muito antes de nós. Eles ouvem o som das patinhas se movendo e veem o menor movimento que fazem. Então, ele não está olhando para o nada, está olhando para um serzinho que você ainda não descobriu que está ali. A sétima coisa é algo muito distante que não conseguimos ver ou ouvir. A visão e a audição dos cães também têm alcance maior. Enquanto nós precisamos que algo esteja relativamente perto para enxergar ou ouvir, eles captam sinais de muito longe. Pode ser um carro passando quilômetros adiante, uma pessoa caminhando no fim da rua, um cachorro latindo bem longe, ou um pássaro pousado num telhado que você nem nota. Ele olha naquela direção porque captou aquele estímulo primeiro, e para você, que não viu nem ouviu nada, parece que ele está perdido olhando para o nada. Na verdade, ele só tem um radar muito mais potente que o seu. A oitava coisa são lembranças e rotas mentais. Os cães também têm memória espacial e emocional muito forte. Se antes havia ali um móvel, uma cama, ou se alguém costumava ficar naquele lugar, ele pode ficar olhando como se estivesse vendo aquilo de novo. Ele lembra do cheiro, do som, de quem ficava ali, e o olhar fixo é como se ele estivesse revivendo aquela cena mentalmente, ou esperando que algo aconteça como sempre acontecia. Não é alucinação, é memória. Ele está olhando para um lugar que guarda lembranças, e para ele aquele lugar não está vazio de jeito nenhum. E aqui está a nona, a mais surpreendente de todas: ele sente o que você ainda nem percebeu. Seu cão percebe coisas sobre você antes mesmo que você perceba. Ele sente alterações na sua respiração, no seu batimento cardíaco, no seu cheiro e na sua energia. Pode ser que você esteja ficando doente e ainda não saiba, que esteja ansioso, preocupado, ou até prestes a ter uma mudança de humor, e ele sente tudo isso antes de você. Quando ele fica olhando fixo para você, ou para um ponto perto de você, pode estar tentando entender o que está acontecendo com você, sentindo algo que ainda nem se mostrou claramente. Ele está ali, atento, cuidando de você, porque sabe que algo está diferente, mesmo que você ainda não tenha percebido. É o amor e a sensibilidade dele, cuidando de você de um jeito que você nem imagina. A essa altura, você já percebeu que seu cão não é maluco e não vê fantasmas, não é mesmo? Ele simplesmente tem superpoderes que nós não temos. Cada vez que ele parar olhando para o nada, lembre-se, ele está ouvindo, sentindo, vendo ou lembrando de algo real, algo que só ele consegue captar. Agora, eu quero saber de você: quantas vezes você já viu seu cão fazendo isso? Deixe seu comentário logo abaixo, conta pra mim. E se você ama seu cão e quer entender cada vez mais sobre ele, segue comigo que ainda temos muita coisa legal para descobrir juntos. Então, chegamos ao fim dessa lista surpreendente, e a conclusão é uma só: não existe olhar para o nada quando se trata de cães. O que existe é um mundo de informações que só eles conseguem acessar, graças aos sentidos muito mais aguçados e à sensibilidade única que possuem. Sons que não ouvimos, movimentos que não vemos, cheiros que não sentimos, mudanças sutis de luz e energia, bichinhos minúsculos, coisas distantes, lembranças guardadas e, acima de tudo, a capacidade de sentir o que estamos sentindo antes mesmo de nós mesmos percebermos. É isso que ele vê quando fica parado olhando para um ponto que parece vazio para você. Seu cão não está vendo nada de errado, não está perdido e não tem problemas. Ele está, na verdade, vendo e sentindo muito mais do que nós. E a nona coisa, a mais incrível de todas, nos lembra que ele também nos enxerga por dentro, sente nosso coração, nossa saúde e nossas emoções. Ele cuida de nós com um carinho e uma percepção que nem mesmo conseguimos explicar completamente. Agora, quando você ouvir parado olhando assim, não vai mais pensar que está olhando para o nada. Vai sorrir e pensar: ele está vendo o mundo de um jeito que eu não consigo, e está tudo bem. Porque ele é assim, um ser especial, que enxerga, sente e ama de um jeito que vai muito além do que os olhos podem ver. E aí, ficou surpreso com tudo isso? Quantas dessas 9 coisas você já desconfiava? Seu cão é realmente incrível, não é mesmo? Ele é um companheiro que enxerga e sente o mundo de um jeito único, e merece todo o nosso carinho, compreensão e atenção. Se você amou saber mais sobre o que se passa na cabeça dele, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que também amam cães. Tenho certeza que vão se surpreender tanto quanto você. Deixe também seu comentário, me conta qual foi a curiosidade que mais te impressionou, e volte sempre para conferir mais dicas e descobertas sobre o nosso melhor amigo. Obrigado por ficar comigo,
e um abraço carinhoso ao seu fiel companheiro de quatro patas.